Olá, sejam bem-vindos à terceira temporada do podcast Direito Empresarial Café com Leite. É novo por aqui? Então deixa eu me apresentar. Eu sou Amanda Taide, mineira na origem, com passagem em São Paulo e candanga de coração. Casada, mãe do Pedro, de 4 anos. Pedro Ataide Rivera Piteu Maranhão. Do Lucas, de 2 anos. Lucas lindo. Já é. E tutora do Vira-Lata Farofa. Sou professora doutora da Universidade de Brasília, UNB, dos cursos de Direito Empresarial, Concorrência, Comércio Internacional e Compliance. E esse é um podcast idealizado e planejado para as turmas da graduação em Direito Empresarial na UNB, nas disciplinas de Direito Comercial 1. A cada aula, um novo episódio sincroniza com o tema daquele dia. Mas o podcast não se restringe mais aos meus alunos, pois todos os ouvintes, em quaisquer lugares do Brasil e do mundo, e em qualquer posição profissional que ocupem, poderão ter, com o nosso podcast, uma biblioteca virtual, em áudio gratuita, dos principais livros, capítulos ou trechos de livros, artigos acadêmicos essenciais para a compreensão do direito empresarial no Brasil. Eu estou muito animada para tomar a próxima xícara de café com leite com vocês. Bora comigo? A nossa xícara de café com leite de direito empresarial de hoje vai tratar de 2 pareceres escritos e juntados aos autos em um pedido de recuperação judicial, apresentado pelo grupo metodista. Um elaborado pelo professor Cássio Cavalli e outro elaborado pelo professor Manuel Justino. E para isso a gente vai ter a alegria de contar com a participação da professora Maria Fabiana Santana. A professora Maria Fabiana é doutoranda em Direito Comercial na USP, onde atualmente é professora assistente na área de Direito Comercial. É advogada e consultora jurídica de empresas, sendo sócia do escritório PGLO. E, além disso, possui uma empresa, chamada RJ na Prática, e tem um Instagram também. E aí já fica agora o convite. Não deixem de seguir a professora Maria Fabiana no RJ na Prática no Instagram. Professora Mariana, muito obrigada por ter aceitado o convite para participar do nosso podcast, por apresentar de um modo simples, curto e gostoso esse tema da caracterização da atividade empresária, como atividade empresária ou não empresária, e suas repercussões em casos de recuperação judicial. Muito obrigada, Amanda, pelo convite. É um prazer, e mais do que um prazer, uma honra estar aqui, né? Esse podcast tão conhecido, que já teve diversos aí profissionais, juristas super renomados, a professora Sheila Cerezetti, a professora Paula Forgione, Fábio Lhoa, o professor Fábio Lhoa, enfim, diversas personalidades assim super conhecidas da área. Então, é realmente uma honra poder me juntar aqui com esse pessoal na nova temporada do seu podcast. Então, para a gente começar entendendo e apresentando um pouquinho das bases da nossa conversa para os nossos ouvintes, que podem ser, né, alunos de graduação, mas também alunos aí de pós ou profissionais interessados aí nesse tema. Será que você pode explicar um pouquinho dessa diferenciação intrincada, né, no nosso Código Civil, do que é e o que não é atividade empresária, e como que essa diferenciação, ela é, então, a base para a aplicação da Lei de Recuperação e Falências? Claro. Na verdade, assim, nosso Código Civil, né, ele não traz um conceito do que é uma atividade empresária, né? O artigo 966, ele vem com o conceito de empresário e o 982 com o conceito de sociedade empresária, né? Então, de acordo com o Código Civil, a gente tem que o empresário é aquele que exerce profissionalmente uma atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. E aí, portanto, a atividade empresária seria aquela exercida por um empresário, né? Uma atividade econômica organizada para produção ou circulação de bens e serviços. O que significa essa empresária, né, na verdade? Porque a grande discussão está aí. O Código Civil, ele prevê que para ser, né, uma sociedade empresária, um empresário, é necessário um determinado tipo de registro, que hoje em dia é feito na junta comercial, né, nas juntas comerciais dos estados. E quem não tem esse registro, não é que não faz atividade, né? Não exerce atividade, simplesmente não é regularizado como empresário. Então, essa é a grande discussão daqui. A gente tem outros agentes econômicos, como as associações, né? Que exercem uma atividade que tem o mesmo caráter de uma atividade empresária.
só que elas estão constituídas no formato de associação, né? Que é uma união de pessoas que também se juntam para exercer ali uma atividade, né? Se organizam para exercer uma atividade, só que a diferença é que essa atividade da associação, né, de acordo também com o Código Civil, ela não tem fins lucrativos, né? Ela não tem fins econômicos, para falar bem a letra do artigo 53. Então, a associação que todo o valor que a associação produz, todo o lucro que a associação produz, ele é reinvestido na própria atividade. Ele não é distribuído para os sócios. E está aí essa diferenciação entre o que seria uma atividade empresária e uma atividade não empresária. Então, a gente vê que não tem, basicamente, uma diferença com relação à própria atividade, né? A diferença está num caráter formal, se quem está exercendo essa atividade, né, o agente ali que está exercendo a atividade, ele tem ou não registro como empresário, né, nos termos do Código Civil. E a Lei 11.101, né, de 2005, no artigo 1º, ela já vem falando que os institutos, né, nela previstos, então a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência, eles só são abertos ali, eles só estão disponíveis para empresários e sociedades empresárias, né? Então, ela remete, o artigo 1º aí da Lei 11.101, nos remete à conceituação do Código Civil. Então, esse é um dos problemas que a gente está tendo agora, né, com esses outros agentes econômicos que não estão, né, não se caracterizam como empresários nos termos do Código Civil. Agora, então, essa é o grande problema. Então, é mais um requisito formal do que uma questão relacionada à própria atividade, ou que a associação ou o empresário faz, né, no dia a dia ali. Então, para a gente avançar, a gente tem tido uma série de discussões judiciais a respeito desse tema, que é justamente previsto aí no artigo 1º da Lei de Recuperação e Falências. Então, um dos aspectos talvez aí centrais, né, do escopo de aplicação da própria lei. Então, de que modo que a aceitação, né, das associações dentro, né, do escopo de incidência da Lei de Recuperação e Falências pode ser considerado aí uma quebra ou não da própria previsão que está prevista na lei sobre a sua esfera de incidência? De verdade, assim, a gente está tendo realmente essas decisões, né, nos últimos tempos sobre associações poderem pedir a recuperação judicial. Então, a gente teve alguns casos aí no passado. O caso mais antigo é o caso da Casa Portugal, mas esse caso é um caso que acabou que o STJ entendeu que poderia, porque teria passado muito tempo já, né, quando essa discussão chegou ao STJ e a recuperação já tinha andado, enfim, então acabou deixando passar por conta disso. Já nos outros casos um pouco mais recentes, então a gente tem, né, da Universidade Cândido Mendes, a gente tem esse caso da Metodista, que tem os pareceres, tem o caso do Figueirense, que depois acabou indo para uma recuperação extrajudicial, mas também teve essa discussão. Qual foi o grande mote ali, né, para que esse pedido pudesse ser feito, mesmo se tratando de associações e não empresários, sociedades empresárias? É que a atividade, né, a atividade ali exercida é uma atividade econômica. Apesar da associação, então, né, no caso aqui da Metodista, não estar, né, apesar da Metodista não estar enquadrada no conceito de sociedade empresária, fato é que ela exerce uma atividade econômica, né, que visa aí a circulação de bens e serviços, basicamente serviços, no caso da Metodista, uma associação de ensino. Então, esse mote a atividade é econômica, né, o fato de não ser enquadrada como empresária não muda o caráter da atividade em si. Então, seria um ponto a se levar em conta para que a associação pudesse pedir, né, a recuperação judicial. Até porque a recuperação ela tem, né, como objetivo preservar uma atividade, preservar postos de trabalho,
enfim, geração de tributos, quando os devedores, né, as recuperandas pagam os tributos, mas enfim. Então, fazer toda essa preservação, até de um ponto de vista social, e aí não teria por que uma associação que exerce ali uma atividade que é similar ou praticamente idêntica ao que seria exercido por uma sociedade empresária, né, formalmente constituída, não teria por que essa atividade não ser preservada só porque exercida por uma associação, né? Então, esse é um dos pontos principais das decisões que tem deferido o processamento dessas recuperações judiciais. Inclusive, um ponto que eu acho bastante interessante no parecer do professor Cássio Cavalli, ele mostra, né, ele faz toda uma digressão histórica do porquê que a nossa lei hoje em dia é do jeito que é e só considera empresários e sociedades empresárias. E, no final, uma das coisas que ele coloca muito bem é que, desde, né, há muito tempo, o direito comercial ele vem sendo ampliado, ele vem se modificando. Então, a gente saiu daquele, né, do foco do comerciante, dos atos de comércio, para a teoria da empresa. Então, realmente para abarcar as atividades. E aí, não faria sentido, então, se agora é a teoria da empresa entendida como a atividade, não faria sentido uma associação que exerce essa atividade, então, portanto, uma empresa, que ela não pudesse fazer uso, né, da recuperação judicial ou da extrajudicial, enfim, até porque o que a gente tem hoje de disponível para quem não é empresário ou sociedade empresária é a insolvência civil, né, que é um processo, assim, eu particularmente nunca vi nenhuma, e o pouco que eu consegui estudar disso, né, teórico, assim, é um processo muito intricado, ele é muito, ele diz o Cássio que ele não agrada a ninguém, nem credores, nem devedor, nem o Estado, então, nem o Poder Judiciário, então, assim, não faz muito sentido a gente fechar as portas da recuperação judicial para associações por esse simples fator, né, esse requisito formal. Essa é basicamente a ideia do professor Cássio e do professor Justino nos pareceres, e é o que tem sido acatado aqui por essas decisões que a gente teve até agora de associações. Tá ótimo. Então, a gente conseguiu entender um pouquinho desses argumentos favoráveis, né, que têm sido apresentados, né, no bojo desses processos de recuperação, de associações, e inclusive, né, o fundamento de algumas dessas decisões e a base do que tem sido apresentado, do que foi apresentado nos dois pareceres que a gente está considerando aqui. Mas quais que são aí nos processos, né, os argumentos contrários, né? Quais que são os contrapontos, e aí também para entender um pouquinho dessa dinâmica da recuperação. Quem que é contrário, quem que se apresenta nos processos, né, de modo contrário? Então, esses argumentos pró-recuperação judicial vão ser apresentados aí pela própria associação e analisados pelo judiciário. Mas quem que vai apresentar? Qual tipo de credor que tende a ser contrário, se é que assim são eles que possam ser os questionadores, né, desse âmbito de incidência? Na verdade, eu acho que o grande contrário, né, o grande credor que seria contrário aqui, mas a recuperação judicial de associações seria o fisco. Né? Na verdade, assim, todos os credores né, ninguém gosta de entrar numa recuperação judicial, evidentemente, nem a devedora. É um processo que, basicamente, todo mundo sai perdendo alguma coisa. Então, por mais que ele ajude, por mais que ele seja um instituto, né, inovador aqui na nossa legislação falimentar, fato é que é um processo desgastante, é um processo longo, é um processo caro, os credores normalmente, né, não recebem ali todo o seu crédito, então, enfim, não é um processo que, né, nenhum credor gosta. Mas eu disse do fisco porque as associações, elas têm alguns incentivos fiscais, por assim dizer, né? Então, elas recolhem tributos de uma forma diferente de empresas, diferente, digo, menor, né? Num percentual menor do que as empresas. Então, aí um dos argumentos que me passa na cabeça é, primeiro, a lei 11.101, ela veio com esse conceito de empresário, sociedade empresária,
ela foi recentemente alterada, né? Então, tem 1 ano e meio, mais ou menos, que a gente teve a alteração da lei, comecinho de 2021, que entrou em vigor. E essa alteração, essa discussão já existia das associações, tanto que os pareceres são de 2020, e ainda assim o legislador optou por não mudar a redação do artigo 1º. Então, acho que um dos pontos está aí, né? A questão é, o legislador entendeu que seria para empresas, sociedades empresárias, e aí me parece que o judiciário, então, não está muito ali, não é uma questão de interpretação, é uma questão de realmente estender, né, o âmbito da recuperação judicial. E a questão do fisco é essa do valor dos tributos serem mais baixos. Então, o fisco vai virar e falar, ora, se até hoje você é uma associação e você recolheu, sei lá, X%, né, de tributos, agora você vai entrar com uma recuperação falando que você é uma empresa, na verdade. Então, você não deveria ter recolhido X, você deveria ter recolhido X mais 10. E aí? Vou te cobrar o X mais 10? Como é que vai ficar essa situação, né? A gente sabe que, no caso da UCAN, né, da Cândido Mendes, isso não aconteceu. Eles fizeram a transação fiscal, a universidade fez a transação fiscal com a PGFN e foi considerado que tinha de tributos como associação, né? Mas isso para mim é um ponto que merece sim ser destacado e merece ser analisado nos casos em que a gente possibilita ou nessa discussão de possibilitar a recuperação judicial para associações, porque no final do dia você está tendo aí um tratamento diferente, né, para quem é empresa e para quem é associação. Então, a associação recolhe menos tributo, mas na hora de pedir a recuperação judicial, ela consegue pedir assim como uma empresa que recolhe os tributos integralmente. Então, isso acho que é um ponto de atenção, e esse, para mim, é um ponto que valeria ser contrário, e o principal do ser contrário à recuperação judicial das associações é realmente o requisito da lei, né? A gente pode até discutir se o requisito é formal, não é, se deveria ter mudado, não deveria, mas, sim, não mudou. Não mudou na recente alteração que a gente teve da lei. E, aliás, eu estava conversando com a Juliana Biolchi, que é uma advogada fantástica do Rio Grande do Sul, e o pai dela foi um dos senadores que esteve envolvido na redação da nova lei, né, da 11.101, lá atrás. E ela estava falando que, na época, já tinha essa discussão de se ampliar, né, o rol ali de legitimados para colocar agentes econômicos no geral. E, no final, decidiram que não a mudança que estava sendo feita na lei naquele momento, né, então, em 2005, ela já era uma mudança muito grande. Então, que seria mantida essa redação só de empresários e sociedades empresárias. Mas aí, né, passados 15 anos, em 2020, a gente teve, então, a reforma da lei. E, passados 15 anos, a gente já tinha se acostumado com, né, esse novo Instituto da Recuperação Judicial. E, mesmo assim, novamente, o legislador optou por manter a mesma redação. Então, acho que esse requisito formal, me parece que não dá para ser, isso aí é a minha opinião, né, já, pessoal, não dá para ser simplesmente jogado, né, esquecido, como se não existisse. E aí, realmente, já é uma questão de o Poder Judiciário tentando legislar de uma forma, né, transversa aí. E uma coisa que eu até esqueci de comentar também, um dos pontos que é levantado com relação à possibilidade da associação pedir uma recuperação judicial é que a Lei 11.101, no artigo 1º, ela fala que é para empresários e sociedades empresárias, e no artigo 2º, ela traz as exclusões expressas, né? Então, não podem pedir empresas públicas, sociedades de economia mista, instituições financeiras, seguradoras, planos de saúde, enfim, tem alguns excluídos ali expressamente. E aí, um dos argumentos utilizados numa das decisões, né, que deferiu o processamento de uma recuperação de uma associação era que, ora, a Lei 11.101, no artigo 2º, ela não excluiu expressamente as associações. Então, não é porque as associações não podem entrar. Não está lá, então não está excluída. Só que, na minha visão, a exclusão se dá pelo artigo 1º, justamente porque a associação não se enquadra no conceito
de empresário e sociedade empresária do Código Civil, né? Então, a gente realmente precisaria aí de uma nova alteração legislativa para que essa questão fosse decidida de uma forma legítima ou correta, não sei muito por assim dizer, né? Não é uma justiça feita pelo Poder Judiciário, teria que ser uma coisa uma coisa expressa na lei de recuperação de judiciais e falência. Então, esse é o argumento contrário que, particularmente, eu me filio, né? Eu entendo a posição do professor Cássio, acho ele fantástico, ele deu uma aula para o meu curso sobre esse assunto, foi mais de uma hora, foi fantástica a aula dele, mas eu realmente não consigo concordar, tendo em vista o que temos hoje na lei. Interessantíssimo, acho que isso me retoma, assim, uma série de questões. A gente tem um episódio agora da terceira temporada com o professor Cássio, justamente sobre a tese de doutorado dele, sobre, né, o conceito de empresa que foi objeto da tese de doutorado, em que ele menciona justamente, né, essa evolução ao longo do tempo, o que ele chama de path dependence, né, no conceito histórico ali de empresa, os conceitos econômicos e a proposta dele, né, de considerar a empresa como essa situação complexa, né? E eu acho que a gente tem um contraponto bem interessante, porque tem essa evolução histórica que mostra a realidade trazendo pontos, isso é muito natural, né? Do caráter empírico, né? Indutivo do direito comercial. Mas a gente tem também outras sinalizações, a não alteração da Lei de Recuperação Judicial e Falências no ano em que foi possível, a ausência de aceitação da proposta também de diferenciação de sociedade simples e sociedade empresária que entrou no projeto de conversão da MP para a lei, se eu não me engano, da melhoria do ambiente de negócios, acho que foi nesse momento que tinha essa discussão, mas que foi barrada essa ausência de distinção. E me lembra um pouco também do episódio que a gente teve com o professor Eros Grau, sobre porque eu tenho medo dos juízes, né? E conversa com um pouco da expressão que você utilizou, né? Sobre fazer a justiça. E no argumento do professor Eros Grau, os juízes não devem fazer justiça, eles devem aplicar o direito. Então, é uma ode ao positivismo ali no argumento dele. Claro que temos posições diversas, é assim que é feito o direito, né? Mas é interessante porque conversa muito com essa linha de argumento. E nesse sentido, sobre repercussões, né? Eu estava pensando aqui sobre esse uso, né? Tem essa repercussão tributária de vou me instituir como associação e, bom, se der errado aqui a minha atividade, eu sei que eu vou poder aceitar eu vou poder pedir a recuperação porque isso tem sido utilizado pelo judiciário. Na sua visão, isso seria um desincentivo à utilização correta da estrutura, né, do direito empresarial desde o início, porque já tem... Essa é uma das seguranças, vamos dizer, né, do empresário. Olha, se eu me revestir da forma aqui empresária, eu sei que eu vou ter, ao final, uma possibilidade de utilizar esse instituto, que é bastante interessante, que é da Lei de Recuperação e Falências. Caso a gente tenha continuidade dessas decisões a respeito de associações, isso seria, então, um desincentivo ao uso? Seria desincentivo, pensando aqui alto, né? E eu sei que tem todas as suas peculiaridades, mas considerando o caso do Figueirense, a gente tem aí uma nova lei, tem a SAF, por exemplo, que vem trazer uma solução, entre aspas, para algumas associações que queiram, né, associações de caráter esportivo, futebol, para trazer uma nova dinâmica para o ambiente esportivo. Seria, então, um desincentivo também, por exemplo, ao uso de SAFs, né, que é um instrumento que chegou recente, porque, bom, mas então se der errado, eu sei que tem uma série de vantagens que não estão ali previstas nesse cômputo, tá? Mas considerando apenas o espectro da recuperação, a gente pode pensar de modo mais amplo como um desincentivo ou não? Ainda assim é um incentivo porque, considerando, né, o princípio da preservação da empresa, essa função social que é exercida,
ainda assim faria sentido, né, a gente ter essa aceitação no espectro mais amplo e menos considerado, né, aos casos específicos? Na verdade, eu acho que um desincentivo em si, né, a utilização, seja da SAF, seja da própria, né, do próprio conceito, ali, do próprio formato de sociedade empresária e tal, não sei se seria muito o caso, porque as associações não podem, novamente, elas não podem distribuir os lucros, né? Então, tudo que entrar na associação vai ser reinvestido na atividade. E aí, pensando assim, o empresário, o que ele quer? Ele quer o lucro, né? A SAF hoje, né? Então, quem vai lá e forma a SAF, ou faz ali aquele investimento para tirar a atividade do futebol e formar, então, a Sociedade Anônima do Futebol, separada da associação, está querendo o lucro daquela atividade, então, bilheteria, shows que são feitos nos estádios, enfim, N coisas. Então, eu acho que por este lado, né, pensando aqui na questão do lucro, do objetivo de lucro, não acho que seria um desincentivo. Mas como eu disse, é um pouco de um tratamento desigual, né? A gente fala tanto de par condício creditório na recuperação judicial, e aí, na verdade, a gente está tratando essas pessoas desigualmente, né? Porque a associação está tendo o mesmo tratamento que a empresa, mas ela não tem os mesmos ônus, no dia a dia, do que uma empresa, né? Então, eu acho que esse é um ponto que vale ficar atento. Agora, com relação a não ter mais a utilização, eu acho que só pelo caráter do lucro, eu diria que não. Eu diria que não faria, não vai ser um desincentivo. Acho que as pessoas querem mais ganhar dinheiro. E faz parte, quem assume o risco, o que justifica o lucro é justamente a assunção de risco, né? Então, a gente acha esse ótimo um contraponto, né? Muito interessante de que talvez essa questão lá no final, né, da vida não seja um desincentivo durante, né, a vida que vai permitir, por exemplo, a distribuição de lucros. E para a gente caminhar, então, agora para o final da nossa conversa, uma pergunta específica aqui da terceira temporada, que eu acho que quando os alunos e os profissionais, né, de início de carreira veem uma trajetória acadêmica e profissional tão interessante quanto a sua e querem trabalhar aí nessa área, eles falam, não, peraí, trajetória só teve sucessos. Então, eu queria que você pudesse compartilhar com a gente aí alguma coisa que não deu errado, algum tropeço, algum percalço que aconteceu e como que isso pode, né, ajudar ou inspirar essas novas gerações nessa trajetória de atuação no direito empresarial. É engraçado, né? Realmente a gente sempre está mais focado em pensar no como que a pessoa teve tanto sucesso e no final a gente não pensa no que aconteceu para chegar lá. É uma ótima pergunta, é uma ótima abordagem. Olha, eu trabalho com a recuperação judicial mesmo há um pouco mais de 10 anos. E assim, uma coisa que eu acho que todo mundo que trabalha com direito e que quer, né, na verdade, se destacar no mercado, me parece que a gente trabalha muito. Então, assim, principalmente eu trabalho com contencioso, né, então a gente tem prazos e as coisas se embolam, então é finais de semana, é à noite, é madrugada, enfim. Isso já aconteceu N vezes, então acho que isso é um ponto que as pessoas têm que ter bastante noção, né, de que não dá para ter medo do trabalho, não dá para fingir que o trabalho não está ali ou ter preguiça de fazer, né? Então, acho que uma coisa que eu sempre tive muito era não ter preguiça, porque eu sei que as poucas vezes que eu tive preguiça de falar, às vezes você tem uma ideia e fala, nossa, mas e se eu preciso pensar naquele assunto? E depois falar, não, isso aí não vou pensar. E aí é justamente neste ponto em que vem a decisão judicial ou que vem, sei lá, a discussão no mestrado, enfim. Então, acho que quando a gente tem alguns insights e quando a gente pensa, né, fora, ali, está pensando num determinado assunto, você começa a pensar em todas as implicações, estude todas as implicações mesmo, vá ver o que essas implicações vão ter de efeito, porque é justamente ali neste detalhe que você pode ser, né, pego.
Então, lembrando de alguns tropeços, acho que assim, um dos perrengues maiores assim, que eu passei, e não foi perrengue chique, porque foi numa cidade bem interiorzão, enfim, né, do Rio de Janeiro, era super difícil de chegar e tal. E aí foi fazer uma assembleia de credores totalmente sozinha, assim, eu era a única mulher da mesa, então já começa daí. Eu fui como única advogada da devedora, e a devedora era uma empresa, uma usina, absolutamente odiada na cidade. Então, assim, até, nossa, coitada, teve credor que jogou moeda na gente no palco, sabe? Umas coisas assim, que hoje eu acho engraçado, mas na hora a gente falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Então, acho que a gente tem que estar disposto também a passar por esses perrengues que não são chiques, novamente, não são os perrengues chiques. Essas partes das assembleias, eu acho que são as coisas que mais me marcaram. E eu adoro fazer assembleia, adoro fazer assembleia pessoalmente, porque eu acho que essas histórias são fantásticas e elas são... acho que é isso que também, no final das contas, faz valer a pena, sabe? Você tá ali, também se divertir um pouco, né, com o que a gente faz. Isso é interessantíssimo. Na hora da raiva, mas depois... Exato. Você fala, não, mas eu vivi isso, olha que coisa. Eu tenho um caso para contar em casa, eu tenho um caso para contar para os alunos, né? Se preparem para isso. Então, acho que já fica o alerta para quem quiser trabalhar com recuperação judicial, prepare-se para ser odiado ou para brigar muito, né, nas assembleias. E eu acho que, então, para a gente finalizar, eu queria ver quem que você gostaria de ouvir, qual livro, qual texto, qual professor, qual colega, qual aluno, orientador, alguém que você acha que ia ser interessante a gente ouvir aqui, que você iria parar, de fato, para ouvir o episódio dessa pessoa. Então, eu fiquei muito pensando nessa... Eu acho que essa última pergunta, para mim, foi a mais difícil de todas, né, do que a gente tinha conversado, porque tem muita gente boa e muita gente, assim, super gabaritada no mercado. Eu olhei todos os seus podcasts, eu vi que você só tem também fera aqui falando, então... uma das pessoas que eu falaria, com certeza, era a professora Sheila, e eu sei que você já gravou com ela. Mas acho que, assim, eu até... agora um pouco nessa onda, né, de tentar trazer mais mulheres do direito aí para serem, né, entrevistadas e excelente virem à luz. Eu até vou aproveitar aqui e fazer uma propaganda, que existe o CMR, que é um Centro de Mulheres na Reestruturação, né, @CMR Empresarial, que é formado só por mulheres que trabalham nessa área de recuperação judicial, extrajudicial e falência. Então, eu vou aproveitar e fazer nossa propaganda aqui e indicar, né, eu acho que eu indicaria, eu tenho algumas, acho que tem a Juliana Abumachar, que é uma advogada do Rio, fantástica, ela atua muito por devedores também, e ela tem falado bastante sobre recuperação extrajudicial, ela é excelente. Tem a Juliana Biolchi, que eu comentei já, no Rio Grande do Sul, ela inclusive montou no Rio Grande do Sul um observatório de recuperações extrajudiciais, a exemplo do que a gente tem aqui, né, da PUC. Ela montou um de recuperação extrajudicial e ela é super engajada nessa parte de mediação também. Então, a Juliana Biel, que também acho que é um excelente convite. A Joyce Ruiz, que é administradora judicial, tem um livro sobre isso. Aliás, lançou agora há pouco tempo, né? Outro livro sobre administração judicial. Ela também é fantástica. E aí eu vou até puxar um pouco a sardinha para o meu lado agora e falar do professor Satiro, que é o meu orientador. Ele é, né, Francisco Satiro, homem, mas ele também é fantástico. Acho que ele é uma pessoa, além de muito inteligente, ele é extremamente didático. Então, também adoraria ouvir o Satiro aqui falando no seu podcast. Excelente, anotadíssimos. A CMR participou, pelo menos em uma parceria com a gente fez uma carta aberta por mais mulheres na área do antitruste no IA, e a CMR foi parceira junto com outras redes, então fica aí um convite mesmo para quem atuar em recuperação e falências para atuar, para
integrar a CMR e ficam anotados aqui os nomes das suas 4 sugestões para as próximas temporadas. Aqui a minha dificuldade é sempre gerir estrelas, porque a gente tem tantas pessoas boas, assim, e o objeto do podcast, como ele é voltado para graduação, inicialmente para minha turma de comercial 1, que é a teoria da empresa, e societário, eu fico tentando aos pouquinhos puxar o tema das outras disciplinas, mas sem entrar tanto, né? Porque se eu entrar nos outros temas de direito empresarial, eu não consigo concluir o semestre. Então, eu vou aos pouquinhos, ao longo aí de cada temporada, pegando pelo menos um tema de recuperação, um tema que seja voltado para outros temas que não estão exatamente dentro da ementa, para poder fazer essa conversa. Então, pode deixar que para as próximas temporadas já vou tentar chamá-los. Eu falei que essa era a pergunta mais difícil, né? Por isso que eu já vim com 4 sugestões, porque eu fiquei aqui quebrando a minha cabeça. Gente, tem que eu vou falar, o que eu vou falar? Isso. Não, e é bom, mesmo pessoas que já vieram podem voltar, porque tem produções acadêmicas muito vastas, né? Então, a professora Sheila também já está aí na lista para voltar também. Então, a gente... Com isso, eu acho que a gente conclui a nossa conversa. Eu te agradeço muito pela sua presença, por apresentar esse tema que é super atual, esses pontos e contrapontos a respeito, né, da aceitação de recuperação judicial das associações. Espero que seja a nossa primeira conversa aqui no podcast. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Amanda. Mais uma vez é uma honra estar aqui com você, ainda mais novamente, né, nesse time de estrelas aí que você conseguiu trazer para fazer esse podcast tão bacana, que até outro dia eu comentei com você, que eu indiquei para uma amiga minha, que ela falou, eu queria um podcast sobre recuperação. Eu falei, olha, sobre recuperação especificamente não conheço, mas tem esse da Amanda que fala várias coisas sobre empresarial. Então, já mandei para ela, porque eu acho que é realmente uma forma muito bacana da gente trocar ideias, e cada um com a sua, né, com a sua perspectiva aí. Então, muito obrigada novamente pelo convite, é um prazer e estarei sempre à disposição. Muitíssimo obrigada.